Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e vamos conversar hoje sobre progresso, otimismo e ciência. O fazer ciência que vai contribuir com o progresso, a importância de usar a racionalidade, a pesquisa, o fazer ciência. Desde quando nós iniciamos nossa vida escolar, nós estamos fazendo ciência, são descobertas, pesquisas, aprendizagem, e você é o protagonista do fazer ciência na sua escola, na sua vida, e a importância da gente valorizar os cientistas, as pessoas que se dedicam à ciência, né? Nós passamos por uma pandemia da Covid, né? E os cientistas desenvolveram vacinas, né? Para diminuir o vírus, para diminuir o impacto da doença. Tudo isso graças à ciência, o que nos faz ter um otimismo em querer saber ainda mais. Então convido você a fazer essa discussão, não é? Olha o objetivo da nossa aula: identificar a circulação de ideias a partir da elaboração da obra Enciclopédia pelos Iluministas e a importância do fazer ciência e garantir a circulação dessas ideias. A ciência ela precisa ser propagada, não é mesmo, pessoal? Olha só, você já teve contato com uma enciclopédia impressa? Talvez ainda na sua biblioteca escolar tenha esses livros, né, da enciclopédia, né, aqueles vários volumes que compunham uma enciclopédia impressa. Algumas famílias, inclusive, tinham esses livros em casa, né, o que dava um status ali de ciência, de racionalidade, de estudos a partir do momento que se tinha a enciclopédia, ou então, né, se utilizava-se as enciclopédias impressas que a gente encontrava na biblioteca, como exemplo dessa, talvez a mais conhecida, a Barça, e outras enciclopédias como a Larousse, que nós tínhamos até então impressas, não é mesmo? Tem o hábito de consultar as páginas da Wikipédia, uma enciclopédia digital? O que você acha da Wikipédia? Ela colabora, ela constrói o conhecimento? Será que o conhecimento que está na Wikipédia, todo ele de fato é um conhecimento passado pelo crivo da metodologia e da racionalidade? Olha só, pessoal, diferentemente de uma enciclopédia impressa, como nós vimos na imagem, não é mesmo? A famosa Barça, a Wikipédia, ela é colaborativa. O que isso significa, né? É constantemente composta e editada pelos próprios usuários leitores. Então você pode criar um verbete, você pode colaborar construindo um verbete novo, ou aquele que já está escrito, você pode inserir as informações. O lado bom é que ela está sempre atualizada, não é mesmo? A gente digita o termo de busca, o termo de pesquisa, e um dos primeiros sites que aparece para a gente é a Wikipédia, né? Acessada mundialmente. O lado ruim é que ela pode haver aí algumas atualizações com inserção de erros, não é mesmo? Então, a partir do momento que ela é colaborativa, então as pessoas podem inserir alguma informação equivocada na Wikipédia, mas ela é acessível, né, a todas as pessoas que possuem aí computador, celular, dispositivos ligados à internet, para que possa fazer a sua pesquisa, né? E os iluministas, os filósofos iluministas, eles acreditavam que por meio da razão a humanidade chegaria ao conhecimento, o uso da razão, se afastando das explicações metafísicas, aquelas que estão além da física. Então, né, por que choveu? Porque Deus quis que chovesse. Não, existe uma explicação racional, científica, através aí da razão, para que a gente explique. A peste negra, foi um castigo divino. Não, existe uma cientificidade por trás que ajuda a explicar a propagação da peste negra, né? Então eles acreditavam que por meio da razão chegaria ao conhecimento, que por sua vez levaria inevitavelmente ao progresso, essa ideia, né, de conhecimento, razão, que resulta no progresso da nação. Como, portanto, a elaboração da enciclopédia contribuiu para a circulação de ideias? A gente precisa pensar sobre isso, refletir, né, sobre como a enciclopédia vai contribuir para isso.
A crença no progresso constante da humanidade, em que nós sempre estamos progredindo, é uma ideia-chave do iluminismo, né? A humanidade está em constante progresso. Com o tempo, a ignorância, o obscurantismo e a superstição, que são frutos, segundo o iluminismo, da irracionalidade, iriam ceder lugar ao esclarecimento, às luzes, como se as pessoas vivessem na penumbra, no escuro, e com a luz ela passa a enxergar aquilo que está à sua frente, a razão. E a razão produz ciência que leva uma nação ao progresso. Então, olha só, para os iluministas, o trunfo da humanidade era a certeza. Por isso, afirmava-se com frequência que o iluminismo era otimismo e até mesmo utópico, né? Aquilo que dificilmente vai ser alcançado, o mundo ideal, segundo essa filosofia iluminista, né? E aqui alguns pensadores iluministas, né? Rousseau, que vai contribuir com a educação, vai defender, né, que o homem é bom. Nós temos aqui Voltaire, que vai fazer duras críticas ao clero e à monarquia absolutista. Adam Smith, inglês, pai do liberalismo econômico, né? Aquela ideia que vai romper com a política mercantilista, com o pacto colonial, e a ideia de que uma riqueza de uma nação ela está pautada no trabalho e não mais no acúmulo do metal precioso. Aqui Montesquieu, as suas ideias inspiram dois pensadores norte-americanos a elaborar a teoria da tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e John Locke, que vai defender o liberalismo político, a teoria da tábula rasa, que a nossa mente é uma folha em branco e a partir das experiências nós vamos preenchendo a nossa mente com razão, com conhecimento, com racionalidade, ao que alguns filósofos iluministas. E a enciclopédia, nós começamos a nossa conversa, a nossa aula, falando sobre a enciclopédia. Então, na França, um importante projeto, ele foi conduzido, organizado por dois filósofos, Denis Diderot e D'Alembert. Então, os dois vão conduzir a escrita da enciclopédia no século XVIII. E com a colaboração de outros famosos filósofos iluministas, como Montesquieu, Rousseau e Condorcet, né? E aqui, gente, a capa, né, da primeira página da enciclopédia organizada por Diderot e D'Alembert, né? E a ideia desse projeto era reunir todos os saberes, ciências, conhecimentos da época em uma grande publicação que recebe o nome de enciclopédia. Aí uma proposta utópica, né? Como reunir todos os saberes, né? Então eles pedem para que os seus colegas, filósofos iluministas, escrevam verbetes para compor a enciclopédia. Então a enciclopédia, um dicionário arrazoado, ou seja, pautado na razão das ciências, das artes e das profissões. Primeira obra do gênero a surgir na Idade Moderna, né, na Europa moderna. Aqui Diderot e D'Alembert. E a gente vai então pensando, é possível reunir todo o conhecimento? Né? Eu acho algo bem utópico, né? Todo conhecimento racional, vários volumes serão escritos da enciclopédia. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, analise a imagem e responda como o iluminismo contribuiu para o desenvolvimento da ciência. Responda a atividade e a gente volta com a correção.
Galera, vamos corrigir o nosso exercício, né? Como o iluminismo contribuiu com o desenvolvimento da ciência, nessa reprodução desses filósofos iluministas, todos sentados ali, né? A apresentação da obra, da enciclopédia, a luz, a razão e a ciência. Olha só, os iluministas, eles acreditavam que por meio da razão a humanidade chegaria ao conhecimento, que por sua vez levaria inevitavelmente ao progresso. E foi a partir dessa premissa, para dedicar-se ao desenvolvimento do conhecimento racional à luz da razão, pessoal. E o filósofo Denis Diderot, então está ali o matemático Jean d'Alembert, eles coordenam a edição da obra, convidando, né, artistas, filósofos, cientistas, médicos, teólogos, entre outros profissionais, para escrever o seu verbete, né? Então, ele vai escrever um verbete sobre medicina e traz a definição racional de medicina. Sobre um trabalho específico, sobre artesão, sobre personalidades do mundo grego antigo, a biografia dessas pessoas, o conceito de cada uma dessas palavras deveriam, segundo, né, quem coordenou, Diderot e o d'Alembert, estar todos os saberes racionais contidos na enciclopédia, né? Aqui, né, a obra d'Alembert, então aqui o filósofo, para a gente conhecer, né, essa figura que era o d'Alembert. O Diderot, ele escreveu que o seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, né, capazes de discernir a razão, capazes de conhecer, de pesquisar, de produzir conhecimento científico, tornando assim mais virtuosas. Pessoas instruídas são virtuosas e felizes. Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, né? O acesso ao conhecimento era algo elitizado, né? A elite que tinha acesso, até porque a maioria esmagadora da população nessa época era analfabeta, não frequentava a escola, né? Não tinha acesso ao conhecimento. E a enciclopédia abriria, portanto, né, a possibilidade de democratização do conhecimento, de levar esse conhecimento, a discussão a todas as pessoas, ou pelo menos ao maior número possível de pessoas, não é mesmo? E aqui o Diderot, né, também representado nessa imagem ali, escrevendo, né? Então esse jogo de luz e sombra, a figura dele iluminada, para lembrar que ele é um filósofo iluminista, né? E está ali produzindo o seu conhecimento. E por eles fazerem críticas ao absolutismo, aos reis absolutistas, nós sabemos que o movimento iluminista, ele era contrário, né, aos pilares do antigo regime, eles eram contrários à ideia do absolutismo. E também por fazer críticas à igreja, a obra ela foi proibida, né? Não foi permitida a circulação dessa obra. Mesmo sendo pequeno o número de pessoas que sabiam ler, que teriam acesso a essa obra, a enciclopédia ela foi um sucesso de venda. As pessoas estavam sedentas pelo saber e é uma obra que despertou a curiosidade, né? Como assim reunir todos os saberes, os conhecimentos racionais em uma obra escrita, não é mesmo? D'Alembert reconhecia a autoridade da igreja, mas afirmava que o conhecimento humano deriva do mundo que o cercava e do funcionamento da sua própria mente, e não as explicações teológicas, metafísicas que a igreja dava para, né, fenômenos físicos, químicos, biológicos, para a vida social. Então ele reconhecia a autoridade, mas ele dizia, olha lá, né? O conhecimento humano deriva do mundo que o cerca esse homem, né? E o funcionamento, a razão da sua própria mente. E aqui essa representação do mundo transformado em um laboratório, né? Um verbete da enciclopédia, então trazia aí, né? O mundo ele é um laboratório que precisa ser estudado, conhecido, aprendido, né? E que isso vai levar ao progresso. E agora, pessoal, a gente faz uma outra atividade, olha só. Diderot escreveu que seu objetivo era tornar as pessoas, né, mais instruídas, tornando assim essas pessoas mais virtuosas e mais felizes. Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento na época do Diderot. Como o acesso ao conhecimento, na atualidade, possibilita a emancipação do cidadão.
Responda a atividade, a gente já faz a correção. Galera, vamos corrigir. Olha a nossa pergunta, né? Como o acesso ao conhecimento, nos dias atuais, possibilita a emancipação do cidadão, né? Olha só, o acesso ao conhecimento, através da educação, forma cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Quando a gente conhece, a gente estuda, a gente é um ser político, nós sabemos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. O fazer ciência, através do método racional, possibilitou o desenvolvimento de inúmeras tecnologias, né? Desde as tecnologias inventadas ali na Revolução Industrial, as novas tecnologias, né? Os meios de transportes que se desenvolveram, as tecnologias de comunicação, tudo isso, pessoal, favorece o nosso desenvolvimento econômico, nosso desenvolvimento social, nosso desenvolvimento político. Isso é importante, né? Galera, e aqui, olha só quantas coisas, né, nós estudamos. Esses filósofos iluministas, a enciclopédia proposta por Diderot e D'Alembert, que convidou artistas filósofos, né, profissionais, para escrever um grande volume, na verdade foram vários volumes, com todo o conhecimento racional. A ideia era que tivesse todo o conhecimento racional e levar esse conhecimento para as outras pessoas, né? E o conhecimento levaria essas pessoas, tornando-as mais instruídas, mais virtuosas e mais felizes. Aqui estão as referências da nossa aula e eu agradeço a sua participação. Fiquem bem e até logo!